abrir a palavra de Deus aí, queria compartilhar uma palavra com vocês, muito interessante, né? Eu já preguei aqui uma vez sobre isso, mas eu preguei com outro tema em cima desse texto, né? E levei para um outro caminho, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês um tema, né? Um texto que está primeiro em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4, né? Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Todos acharam? Pode dizer amém? E que aí fraco, gente, isso. Vocês não acharam de lutar, não? Eu acho que tem um caldo lá ainda, assim, focado, um caldo verde lá atrás, ainda para dar força para vocês aí, tá? Então diz assim, Filipenses 4:4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Feche seus olhos aqui na sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer a Deus essa noite, pelo privilégio que nos concede, depois de um dia de trabalho, de luta, poder vir à tua casa para, junto com a tua igreja, adorar, bendizer, exaltar, glorificar o teu nome, e aqueles também que assistem o culto através da internet. Senhor, muito obrigado também pelo privilégio de ser um mensageiro nessa noite. Ó Pai, que tu possa nos dar graça, que tu possa nos dar direcionamento, a fim de que possamos, ó Deus, transmitir tudo o que seja necessário para que a sua igreja, o seu povo, seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje tem um tema: alegres, independente das circunstâncias. Você pode dizer para Deus a três pessoas e falar: esteja alegre, independente das circunstâncias. Então, esse texto é um texto muito interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, que vivia numa cidade que era na verdade era uma província romana, e ali naquela cidade tinha uma guarnição militar ali. A cidade de Filipos, ela foi fundada em homenagem a Filipe da Macedônia, né? Então ali tinha uma guarnição militar, e os cristãos que viviam naquela cidade, eles sofriam muito por conta da perseguição do Império Romano, né? Então, por vezes, eles passavam por situações extremas para manter a sua fé, a sua alegria, né? E Paulo, então, quando ele escreve essa carta, inclusive, os teólogos chamam essa carta de a carta da alegria, né? Ele começa, então, aqui, nesse texto, trazendo uma palavra de incentivo, uma palavra motivadora, né, ao povo daquela cidade. Por quê? Porque eles precisavam entender uma coisa: a alegria deles não poderia estar relacionada às circunstâncias, né? E o que eu acho interessante é que essa carta foi escrita no ano de 60 e pouco, né, depois de Cristo. E o interessante é que quando a gente lê essa carta, sobretudo esse versículo, né, os versículos que seguem adiante, ela parece que foi escrita por dias de hoje, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela transcende cultura, épocas, gerações, né? Então, aí Paulo então diz assim: olha, regozijai-vos sempre. Esse sempre aqui me chama a atenção. Esse sempre me chama a atenção, por quê? Porque na nossa trajetória de vida, irmãos, por vezes nós seremos surpreendidos por situações, notícias desagradáveis, situações inusitadas, né, que vão tentar nos desanimar, vão tentar nos entristecer, vão tentar nos desviar dos nossos objetivos e até mesmo tentar nos paralisar. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele não só nessa carta, mas ao longo de todas as cartas que ele escreve na sua trajetória de vida, ele deixa conselhos e orientações de como nós vamos conseguir manter essa alegria de servir
servir a Deus, essa alegria de estudar a palavra, essa alegria de estar em comunhão, né? E ele vai dando orientações de como nós precisamos agir para que nós possamos continuar alegres, independente das circunstâncias, né? Então, ele nos orienta a nos manter motivados, entusiasmados e, sobretudo, alegres, mesmo diante das situações adversas. No Novo Testamento, tirando a pessoa de Cristo, Paulo foi quem mais sofreu em função do Evangelho. Então, quando ele diz aqui, alegrai-vos sempre, ele sabia do que ele estava dizendo. Se a gente for ver em 2 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, ele fala de alguns sofrimentos que ele passou. Falou, olha, eu sofri naufrágio, eu fui apedrejado, eu passei necessidade, eu tomei 5 quarentenas de chibatadas, né? Então ele conta um pouco da sua trajetória de vida cristã. Em outro momento ele diz, olha, quando eu cheguei a Macedônia, por dentro combate, por fora temores, ou por fora combate, por dentro temores, porque ele sofria constantemente ameaças até mesmo de morte. Então as situações que Paulo vivia, né, comparadas com o que nós vivemos hoje, irmãos, o que a gente passa hoje em função do Evangelho é muito pequeno, é pífia, são coisas assim que a grande verdade hoje, que os ladrões da nossa alegria, eles não estão nem muito relacionados com o Evangelho, sabia? Os ladrões da nossa alegria estão relacionados com o modelo de vida que a sociedade capitalista impôs sobre nós. Esses são os ladrões da nossa alegria, né? O espírito consumista, né? Por que eu falo aqui? Por que eu falei? Alegre-se independente de circunstâncias. Porque Paulo falou, alegrai-vos sempre. Por que eu não botei aqui feliz independente das circunstâncias? Porque alegria e felicidade são coisas diferentes. Uau! É verdade, pastor? Parece que são sinônimos, mas não são. Alegria vem de dentro para fora. Motivações da nossa alegria saem de dentro. O Espírito Santo é símbolo de quê? Do vinho. O vinho é o quê? Alegria, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, as motivações da nossa alegria têm que partir de dentro para fora. Até os termos são diferentes. Então, quando você vai ver alegria dentro da palavra grega, de um termo grego, que está relacionado a charisma, né? Está relacionado à graça. E quando você vai ver a palavra felicidade na Bíblia, ela não tem nada a ver com charisma. Então, embora muitos teólogos usem a palavra, fugiu aqui agora o nome, né? Quando diz bem-aventurado, nas bem-aventuranças, gente, Macários, me lembrei agora, né? Eu não anotei isso. Então, a palavra grega Macários, não, a tradução correta não é felicidade. A tradução correta é satisfeito, realizado. Agora, a cultura grega e a cultura romana transformou, e hoje, né, felicidade e alegria é tida como sinônimo, mas não são. Porque felicidade vem de coisas exteriores, vem de coisas que eu e você conquistamos, realizamos. Então, o que nos deixa? Aí outra coisa interessante, né? Qual é o antônimo de alegria? Tem professoras aqui, hein? Tristeza. Qual é o antônimo de felicidade? Infelicidade. Antônimo de felicidade não é tristeza, é infelicidade, é frustração. Entendeu?
Então, por isso que Paulo disse que a nossa alegria tem que estar no Senhor. Porque senão nós estaremos simplesmente, se não estiver no Senhor, nós não teremos alegria, nós teremos momentos de felicidade. Interessante isso. Isso aí eu vim pensando no carro. Eu já tinha feito uma mensagem em casa, mas no carro começou a vir na minha cabeça, e eu fui pensando sobre isso. Então, olha só que coisa interessante. Paulo, ele nunca escondeu. Você vai ver nas cartas paulinas, ele nunca escondeu as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas emoções, os seus sentimentos. Por quê? Porque a alegria dele não estava em coisas, a alegria dele estava em Cristo. Quer ver? Pega a sua Bíblia aí, e aí você vai ler comigo rapidamente aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, ele está falando sobre o seu ministério, sobre o seu serviço cristão, do que ele fazia em prol do Evangelho, Ele diz assim, temos, versículo 7, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz assim, em tudo somos atribulados. Então Paulo não escondeu que de vez em quando ele ficava atribulado. O que é uma tribulação? É um fato, uma situação, uma circunstância que te tira do eixo natural, da normalidade. Você fica atribulado. Aí ele falou, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu posso até ficar atribulado, mas a angústia não vai tomar conta de mim, não. Eu posso ficar atribulado com algumas coisas que têm acontecido, mas eu não vou deixar a angústia me dominar. Diga para 2 ou 3 falar, nunca deixe a angústia dominar você. Aí ele diz, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, aconteceu coisas na vida dele que ele ficou perplexo. Perplexo significa algo que eu nunca imaginava acontecer isso. Por exemplo, uma coisa que provavelmente deixou Paulo perplexo, quando ele quis pregar na Ásia e o Espírito Santo não deixou ele ir. Peraí, mas se eu tenho uma tarefa de pregar para os gentios e eu quero ir lá e o Espírito Santo diz que eu não vou, eu fiquei perplexo. Uma outra coisa que deixou Paulo perplexo, provavelmente, é que ele tinha um espinho na carne e que a Bíblia diz que quando ele pensava em se exaltar, Satanás esbofeteava ele. E aí ele deve ter ficado perplexo, porque ele foi orar a Deus, a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, olha, eu posso até ficar perplexo, mas não desanimado. Aleluia. Paulo, mesmo diante de tribulação, mesmo diante de perplexidade, Paulo estava alegre. Aleluia. Olha, eu não vou deixar isso me parar. Eu não vou deixar isso roubar a minha alegria. Eu não vou deixar isso roubar o meu ânimo, a minha motivação em fazer algo para Deus, em servir a Deus, em estar em comunhão com meus irmãos. Eu não vou deixar isso afetar a minha vida. Ele diz, olha, perseguidos. Paulo foi perseguido. Ele foi transformado de perseguidor em perseguido. Lembra quando, depois da experiência dele de conversão, o Senhor vai lá e fala a Ananias, que morava lá na rua direita, era a rua direita lá de Cabo Frio, não, tá? Era a rua direita lá, naqueles tempos de Paulo. E aí fala para Ananias, olha, vai vir aí um servo, você vai cuidar dele, você vai orar por ele, porque ele para mim é um vale escolhido. Porque Ananias falou o quê? Quando falou que era Saulo, falou, não, senhor, esse homem é perseguido.
E ele foi perseguido. Ele de perseguidor passou a ser perseguido. Melhor, aí ele diz: perseguido, mas não desamparado. Ou seja, eu até estou sendo perseguido, mas eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Aleluia. Estão me perseguindo no trabalho, mas eu não estou sozinho lá não. Deus está comigo. Estão me perseguindo lá onde eu moro. As pessoas não gostam de mim porque eu sou crente. Não é porque eu sou uma pessoa antipática, não. É porque eu sou crente. Ninguém gosta de mim porque eu sou crente. Então eu posso até ser perseguido, mas eu não estou sozinho. Diga para Deus que eu falo: você não está sozinho. Aí ele diz: abatidos. Abatidos. Irmãos, o apóstolo Paulo falava que está abatido. Se fosse o pastor Daniel, vocês entenderiam muito bem, né? Agora o apóstolo Paulo fala abatido, mas não destruído. Aleluia. Eu posso até me abater por algumas circunstâncias, por algumas situações que eu estou vivendo, mas eu não estou destruído, não. Eu estou vivo, eu estou avivado, eu estou de pé, eu vou para frente, eu vou correr atrás. Então ele nunca escondeu isso. Sabe, a gente vive uma geração de crentes que eles escondem as suas fragilidades. Sabe? Não, irmão, se a gente não colocar diante de Deus, né, diante das pessoas que nós temos como pessoas de confiança, pessoas de intimidade, né, colocar diante da liderança que nós temos, como é que a gente vai orar sem saber quais são as fragilidades das pessoas, né? Então Paulo nunca escondeu suas fragilidades, seus temores. Pelo contrário, ele as revelou no intuito de nos ensinar que é possível se manter alegre mesmo diante de grandes adversidades. Diga para 2 ou 3 pessoas: não deixe a adversidade roubar a tua alegria. Tem alguém comigo aqui? Levante a tua mão e exalte o nome do Senhor. Então, quando ele diz regozijai-vos sempre no Senhor, ele está querendo nos transmitir verdades espirituais profundas que muitos cristãos, infelizmente, ainda não compreenderam. Muita gente não compreende. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje o evangelho, eu falava com o João ontem, né? Nós vivemos um evangelho utilitarista. Nós vivemos uma teologia de conveniência. Sabe? O que é um evangelho utilitarista? Bom, o que há de utilidade no evangelho para mim? Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou orar? Por que eu vou ter comunhão? Qual a utilidade disso para a minha vida? Né? Qual a utilidade para a minha vida pessoal, profissional, financeira, para o meu casamento? Só que a pessoa não vai buscar na palavra. Segundo, uma teologia de conveniência. Ou seja, eu só creio no que está na Bíblia se me convier. Isso aqui está na Bíblia. Bom, peraí. Não, isso aqui não é palavra de Deus. Isso aqui foi o homem que disse. Principalmente quando chega nessa parte de dízimo de oferta. Isso aqui foi o homem. Isso aqui é pastor que inventou isso aqui para tomar dinheiro do povo. Mas quando chega na hora das bênçãos, olha, Deus purinho aqui, aleluia, glória a Deus, maravilha, dá salto, dá cambalhota, faz uma coisa estranha. Mas quando chega na hora de um confronto, aí não é a palavra de Deus, não. Então, irmãos, muitas pessoas não conseguem entender isso que Paulo disse, até porque hoje o evangelho virou um produto de consumo. E as igrejas se transformaram no shopping da fé. Sabe? Tem cardápio para todo mundo. Não é assim quando você quer comer fora? Aniversário. Pode comer fora.
Já estou sabendo do mistério aí. Né? Foi para um restaurante, frutos do mar, e tal. Né? É isso aí mesmo, aniversário tem que, né? Tem que abrir o cofre, né? Então, só que pegaram a igreja e transformaram a igreja nisso. Então existe um cardápio cristão. Então, o crente recebe o cardápio e vê lá, Assembleia de Deus Bereana. O que ela oferece? Engate a quinta. Qual é o prato do engate a quinta? Qual é o prato da fé de engate a quinta? Não, engate a quinta não gosto não. Deixa eu ver aqui uma outra igreja. Vamos ver o cardápio dela. Essa igreja é quinta-feira da vitória. É nessa que eu vou. Aleluia. Eu vou ver uma outra aqui. Nessa aqui é quarta-feira da conquista. Então estou lá. Aleluia, eu quero conquistar. Sabe? Um cardápio. Virou um produto. A fé virou um produto de consumo. Então, as pessoas não conseguem entender quando a adversidade, quando o problema, quando a enfermidade, quando o desemprego, quando a frustração, quando os traumas batem na nossa porta, quando o diabo chega, as pessoas não conseguem se manter de pé, porque questionam o Deus que está no controle de todas as coisas. Então, quando Paulo diz isso, ele está querendo ensinar para a gente algumas coisas. Em primeiro lugar, a minha e a sua alegria não pode ser determinada pelas coisas temporais. Quando o pastor William começou a falar aqui, eu falei, meu Deus, já deu um spoiler da mensagem. Irmãos, nós estamos fundamentando a nossa alegria em coisas temporais, em coisas passageiras, e é por isso que tem muita gente frustrada na igreja, porque ela só foca a sua fé nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, elas não olham para as coisas eternas. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer para você e para mim uma coisa: se a nossa fé em Cristo estiver somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. Eu fiquei naquela igreja um tempo, Deus não fez. Eu fiz campanha para casar, eu não arranjei um marido para mim. Então estou indo embora. Eu estava desempregado, eu fui numa campanha para arranjar um emprego, não apareceu meu emprego. E apareceu lá que foi, não era emprego. Eu vou embora porque eu cheguei naquela igreja, eu fiquei doente. Eu não estava naquele lugar. Olha, eu não vou ficar mais na igreja porque eu estou na igreja, mas as coisas não melhoram em casa. E o que Jesus tem a ver com isso? Porque às vezes a gente não deixa Jesus entrar onde ele precisa entrar. Por isso que ele chegou para Zaqueu. Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Ele queria ir lá na casa de Zaqueu. Mas os crentes não querem mais que Jesus vá na casa deles. Os crentes só vêm vir na casa de Jesus, na igreja. Mas não quer que Jesus entre lá, porque senão, sabe quando alguém chega assim, com autoridade, né? E ele chega mudando tudo de lugar? Aí o pessoal não quer Jesus, porque senão Jesus vai mexer as coisas aqui, Jesus vai tirar as coisas do lugar aqui. As pessoas querem Jesus só nos visitando. Visitante não mexe nada, já viu? Você convida alguém para a sua casa, ele só vai cumprir as regras da casa e pronto, porque ele é visitante. Mas se você entrega a casa, né, para Jesus, ele passa a ser o proprietário. Aí ele vai ficar na casa, ele arranca a porta daqui, bota ali, ele tira a janela, ele tira o sofá de lugar, né? Mexe, aí dá uma encrenca terrível. Você mudar a móvel de lugar, já viu como é que a mulher fica? Ou só acontece lá em casa, você sai para fazer alguma coisa, quando tu chega, tá. Ué, mas esse sofá não dá para mim, gente? Ué, por que ele está aqui agora? Aí passa 3 meses, você vai, peraí. Essa mesinha aqui, essa mesinha não estava lá no quarto? Por que ela está aqui agora? Sabe? Então Jesus quer fazer isso na nossa vida. Então por isso
capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz assim, ó: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando, olha aqui, esse é o versículo que eu queria, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, nas coisas passageiras, nas coisas temporais, né? Mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, irmãos, nós temos que nos mover por fé, não por aquilo que vemos com os olhos naturais. Deus tem uma promessa na tua vida, amém. Não importa o que está acontecendo agora, se Deus fez uma promessa, Ele cumprirá. Aleluia. Davi recebeu uma promessa de ser rei de Israel, foi ungido rei de Israel. Daqui a pouco ele vai enfrentar o que? Um gigante. Ué, mas como? Abraão recebeu a promessa de ser o pai de uma grande nação. E aí, depois que ele recebe aquela palavra, a Bíblia diz que vem o quê? Vem fome. Ou seja, ele vai ser o pai de uma grande nação, Deus vai colocar ele numa terra que emana leite e mel, só que vem fome. Você imagina a loucura? Imagina ele falando para Sara, né? Oh, não, vamos sair fora porque veio fome. Mas como veio fome, Maria? Bem, amor, vida, sei lá como ela chamava ele mesmo. Pai, né? Mas tu falou que Deus ia abençoar a gente aqui, a dar a gente essa terra, como é que agora vem fome aqui? Aí a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, nós como servos e servas de Deus, como igreja do Senhor, nós não podemos nos mover por aquilo que nós vemos materialmente, por coisas temporais. Paulo disse que a nossa leve e momentânea, irmãos, leve e momentânea tribulação, Paulo falando, meu Deus do céu. Paulo pegou olha só, Paulo pegou uma tempestade e transformou num copo d'água. Mas tem crente que pega um copo de água e transforma numa tempestade. Olha que situação leve e momentânea tribulação, prisões, naufrágios, né? 5,40 de chibatada, fome, adversidade, leve e momentânea tribulação, leve e momentânea. Um carinho, fala para quem está ao outro lado, fala, fica tranquilo, isso vai passar. Não deixe essa situação roubar a sua alegria, isso vai passar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. 2. Precisamos compreender que nossas emoções não devem ser escravas das circunstâncias. Então, primeiro disse que a nossa alegria não pode ser determinada pelas coisas temporais. As nossas emoções não podem ser escravas das circunstâncias. A Bíblia diz que quando nós nos tornamos escravos de alguma coisa, aquilo se torna o nosso Senhor. Então nós não podemos, nossos sentimentos não podem ser escravos das situações, irmãos. Sabe? Porque o que vai acontecer? Nós vamos perder
teria a alegria de servir Jesus. Veio uma enfermidade. E ela começa o quê? Aquela situação começa a oprimir a gente. Começa a vir na nossa cabeça. Você não diz que Jesus cura tudo? Por que tu não curou ainda? Você não diz que... Você não fala que a Bíblia diz, pela fé em Abraão, pela fé de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias. Por que eu estou nessa luta então, se eu tenho a fé de Abraão? Sabe, a gente começa a deixar as situações, as circunstâncias escravizar nosso sentimento, nossas emoções. Isso é muito perigoso. Você vê Paulo falando no texto que eu li, ele fala o quê? Lá em Filipenses, quando ele fala aqui, ele diz assim, eu gozai sempre no Senhor, outra vez eu digo, ele diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele está falando o quê? Ele está falando de sentimentos, inquietude, Ele está falando o quê? De ansiedade. Ansiedade é a doença desse século. Ansiedade deixa pessoas doentes, ansiedade mata. Por quê? Porque a ansiedade, ela gera duas substâncias que vêm no nosso organismo e que, se ela não for controlada, a gente pode ter um infarto, nós podemos ter um AVC, sabe? Ela gera o cortisol, e gera também adrenalina, são coisas que aceleram, sabe? Se bota tiro. Então, quando elas são controladas, elas são benéficas, porque ela vai te colocar em atividade constante, não vai deixar você ficar o quê? Uma pessoa relaxada, não se preocupa com nada. Tá bom, não é para andar ansioso, então tá de volta. Estou doente, mas não vou tomar esse remédio. O médico mandou tomar, não vou tomar não. Eu estou zen. Aí vai fazer yoga. Hoje eu vou falar e está aqui na igreja e diz, não, foi sério o negócio. Sabe? Aí vai para as práticas orientais. Ele diz, olha, não andei inquietos por coisa alguma. Sabe o que ele está falando? Paulo está repetindo o que Jesus falou lá em Mateus. Não andei ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Sabe por quê, irmãos? Já foi feita uma pesquisa. Tudo que nos deixa ansioso, de tudo que nos deixa ansioso, 70% não vai acontecer. 70%. Aí a pessoa fica ansiosa por alguma coisa que ela acha que vai acontecer amanhã, ela não consegue viver nem hoje. Ela perde o hoje e perde o amanhã. Diga para o cara que vai criar percebe. Fala, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Sabe, querido? Um dia tem 24 horas. Viva um dia de cada vez. Não, se eu fosse ficar vivendo o dia, nos meus dias, pensando nas coisas que, no medicamento que eu tenho que tomar, eu ia ficar desesperado, entendeu? 5 compromissos por dia, desse tamanho. O médico podia dar os 70 num dia só? Falou, toma os 70 num dia só e tá bom. Não, é um dia de cada vez. Olha, durante 2 semanas você vai tomar 5 comprimidos por dia. Até o remédio, a dose tem que ser o quê? Controlada. Sabe? E Deus não faz tudo na nossa vida de uma vez só, queridos. Tá? Deus não faz tudo de uma vez só, Deus vai fazendo gradualmente.
Então ele diz aqui, então nós não podemos nos tornar escravos das nossas circunstâncias, que a Bíblia diz. Primeiro, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você está livre. Você não pode ser escravo, sabe, das coisas. Nós não podemos nos permitir ser escravos. Olha, aí ele continua dizendo: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Senhor, a coisa está brava, mas eu te agradeço porque eu tenho certeza que tu está querendo me ensinar alguma coisa aqui. Senhor, eu não coordeno nada, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Na hora certa, o Senhor vai bradar o meu nome, eu vou tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Sabe? É isso, irmãos. Então, quando ele chega em Filipenses 4:6, ele fala isso. Aí, versículo, ele vai falando: olha, aí diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, se os crentes colocassem em prática isso na vida deles, se nós colocássemos também no grupo, aí não ia ter crente fazendo análise, sabe? Porque sabia que a Bíblia nos ensina até fazer análise. A pessoa que faz análise, ela chega lá e marca a consulta, não marca? Ela chega lá, aí tem 50 minutos. Aí você senta. O camarada, você senta no sofá, o camarada, pastor, você está sabendo. Senta no sofá, ele deixa você falar. Aí você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Tem dia que ele não vai falar nada. Aí fala: já deu 50 minutos. Próxima sessão de anal, né? Só fez você falar. Isso se chama na psicologia catarte, botar para fora. E aí, a Bíblia diz o que lá em Pedro? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele está falando para você ter Jesus como seu analista. Senta na cadeirinha e vai contando tudo para Jesus, vai botando tudo para fora, vai ter dia que Jesus não vai falar nada, mas tem dia que Jesus vai falar assim: meu filho, chegou a tua hora, abre a tua mão, prepara que eu vou te entregar agora a resposta disso. É isso, irmãos. Aí ele diz assim, capítulo 4, versículo 12. Não, vou continuar aqui. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há, e se há virtude em isso, e se há algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo o seguinte: nós enchermos a nossa mente de virtudes divinas. Só que o povo está enchendo a cabeça de besteira, né? E aí quando vem um problema, porque essa geração de hoje, elas surtam muito rápido, porque só enfia bobagem na cabeça. Aí quando vem um problema, não sabe resolver, porque vai buscar lá na nossa memória uma resposta para aquilo, só que só entrou bobagem, né? E aí você é igual depósito, você está lá no banco, tá? Então você está lá, o teu dinheiro cai lá, aí você reserva, faz lá um caixa de emergência. Aí você todo mês você pega um valor e bota lá no caixinha de emergência lá no banco. Aí acontece um problema. Eu estava andando, quebrou a roda do carro. Aí você vai no caixinha de emergência, pega, senta a roda do carro. Agora, se você não tem um caixinha de emergência, a roda quebrou, quem vai fazer? Vai ter que pegar um empréstimo. Sabe? Tem crente pedindo empréstimo no reino de Deus, porque não tem nada lá para tirar. Ele não deposita nada, ele não coloca nada na mente dele benéfico para quando vir um problema ele poder sacar e resolver aquela questão. É isso que Paulo está falando, né? Pensar nessas coisas.
Ou seja, ele está dizendo, olha, eu já ensinei para vocês, eu já mostrei para vocês, eu já entreguei para vocês, o que vocês precisam fazer. Ele diz, se vocês fizerem isso, o Deus de paz será convosco. Seus sentimentos, suas emoções não serão escravos das circunstâncias. Aí ele diz em Romanos 8,35. Romanos 8,35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas ele encerra com essa sentença bombástica: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, minhas emoções não serão escravas das circunstâncias, eu vou vencê-las com a minha fé, com a minha esperança, com o meu amor em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, eu não vou deixar minhas emoções serem escravas das circunstâncias. Terceiro lugar, a gente precisa compreender que o processo faz parte de um propósito. Nós estamos em processo. Estamos em processo. O processo é o caminho que a gente percorre até chegar ao lugar da resposta de Deus, o lugar da bênção de Deus, o lugar da vitória, o lugar do milagre. Tem um processo. Mas as pessoas, elas não querem aceitar o processo. Elas só querem a resposta pronta, não querem o processo. Com carinho, diga para quem está perto: aceite o processo de Deus. Aceite o processo de Deus. Eu estou no processo, irmãos. Eu estou no processo esse ano, 2024, né? Eu estou no meu sexto ano de quimioterapia. Eu estou no processo. Quando é que vai terminar esse processo? Eu não sei. Mas eu sei que um dia vai terminar. Um dia vai terminar. Diga para quem está do lado, fala: creia que o processo vai terminar. Fala: vai terminar. Mas aí eu e você precisamos entender o que Paulo disse em Romanos 8,28. Ele disse assim, ele diz, olha, versículo 27 e 28. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmãos, tudo o que acontece na nossa vida está fazendo bem para a gente, ainda que nós não vemos entender. Tudo está dentro de um propósito de Deus. Então a gente precisa ter essa percepção e pegar o filho, né? Estou entendendo. Ou não entendeu nada, não estou entendendo nada, mas vou continuar obediente, vou continuar fiel, vou continuar servindo, vou continuar caminhando, vou continuar orando, vou continuar na igreja, vou continuar adorando, vou continuar buscando. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, irmão. Sabe? Está bravo o negócio, vai dando glória. A coisa está preta, glória a Deus. Pastor, você não sabe como é que está o negócio lá em casa. Glória a Deus. Pastor, a luta está grande. Glória a Deus. Vai dando glória, né? Porque quando você manda a glória para cima, depois manda a glória para baixo. E a Bíblia diz que agindo ele, quem impedirá? Sabe? A gente precisa ter essa percepção. E aí, em Romanos 8,18, está aí pertinho, só voltar um pouquinho. Diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo
para comparar com a glória que nós há de ser revelados. Me ajuda a pregar, diga para a pessoa que está falando assim, ó, o que você e eu estamos passando, diga para ele. Não dá para comparar. Com o que Deus irá revelar. Fica tranquila, sabe? Não dá para comparar. Ele diz, porque para mim tem o certo. Ou seja, não tem dúvida. Não tenho dúvida que tudo isso que eu estou passando tem algo maior e melhor de Deus preparado para mim. Sabe? E aí, a gente precisa entender uma coisa: Deus não deixa nada pela metade. Tudo que Deus inicia, Ele termina. Você já ouviu uma pessoa falar assim: no final vai dar tudo certo? Já falaram isso? Então eu vou dizer uma coisa para você: se ainda não deu certo, porque não chegou ao final. Mas no final vai dar tudo certo. No final do processo vai dar tudo certo. Porque o processo, no princípio, ele tem fim, ele tem início e tem começo. A nossa vida é assim, irmãos. A gente só precisa entender que Deus não nos deixa no meio do caminho. Filipenses capítulo 1, vamos voltar lá para Filipenses, mexer na Bíblia. Capítulo 1, versículo de número 6. Olha aqui de novo, tempo certo. Lá atrás ele ficou tempo certo, que é aflições teve tempo presente. Não são para comparar com agora em que nós deve ser revelado. Em outra ele diz tempo certo, que essa leve e momentânea tribulação. Não tempo certo, convicção. Tempo certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Eu e você estamos sendo aperfeiçoados. Nós nos tornaremos pessoas melhores. Nós nos tornaremos homens melhores. Nós nos tornaremos mulheres melhores. Nós nos tornaremos esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores, mães melhores, pais melhores, porque Deus está nos aperfeiçoando. Aleluia! Deus está nos aperfeiçoando, queridos. E por último lugar, dando o texto que foi lido inicialmente: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez nos digo: alegrai-vos. Cristo deve ser a fonte de nossa alegria. Ele tem que ser a fonte. Ele tem que ser a fonte. Evangelho, o que significa evangelho? Boas novas. Quando os anjos se apresentaram aos pastores que estavam no campo, eis que vos trago novas de grande alegria, porque na cidade dali que nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Ou seja, Cristo é a fonte da nossa alegria. Se nós estivermos sempre olhando para Ele, seguindo suas orientações, mantendo nossa intimidade com Ele, os ladrões da alegria não irão saquear nossa alegria. Pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir problema, não vai roubar minha alegria, porque a minha alegria está no Senhor, porque eu confio nele, eu espero nele. Ah, porque Jesus é a fonte da alegria. Eu estava anotando aqui antes de começar o culto, porque é o seguinte: 1 Coríntios 1:20 diz: porque todas as promessas, quantas de Deus, são nele sim, e nele o amém, para a glória de Deus por nós. Oh, queridos, é
forte isso, porque todas as promessas são dele. Então por isso que a fonte da nossa alegria é ele. Todas as promessas de Deus vêm dele. Ele diz por ele o amém, para a glória de Deus Pai, e aí está escrito no final, por nós. Ou seja, quando nós não deixamos os ladrões da alegria roubar a nossa alegria em Cristo, nós glorificamos a Deus através da nossa vida. E aí continua, estou caminhando para o final. João 16:22, quando os discípulos estavam meio tristes, porque Jesus havia anunciado a sua morte. Jesus disse para ele: assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Oh querido, quando nós estamos alegres em Cristo, nada tira a nossa alegria. Pode vir tribulação, pode vir problema, pode vir qualquer situação, a gente continua alegre no seu, porque brota de dentro. E a Bíblia diz que um coração alegre formoseia-o. Seu coração está alegre, com a presença do Espírito Santo na tua vida. Então dá um sorriso aí para quem está ao teu lado. Coração alegre, formoseia o rosto. Não deixe circunstâncias, não deixe os problemas roubar a tua alegria. Isso vai passar, isso vai passar. Entenda isso, amados, entenda isso. Jesus é a fonte da nossa alegria, porque tudo provém dele, sabe? Ele é o Senhor de tudo, ele é o dono de tudo, ele é o provedor, ele é o ajudador, ele é aquele que nos sustenta, ele que nos dá fé, ele que gera esperança em nós, ele que gera amor em nós. Tudo provém dele, queridos. Deus encerra uma palavra do salmista, no Salmo 33, versículo 21, ele diz: no Senhor se alegrará o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Aleluia. Lembra que eu falei confiança, convicção de Paulo? Paulo não perdia a sua alegria, mesmo diante de tantas coisas, porque ele sabia em quem ele cria. E diz que ele faz a declaração: eu sei em quem eu creio, e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E é por isso que ele diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, alegre-se, independente das circunstâncias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pode a mão do seu coração. Eu não sei o que está tentando roubar a sua alegria, mas hoje, no nome de Jesus, vai ser dissipado para a glória de Deus. Não sei se é uma preocupação exagerada com uma situação, não sei se é um problema específico de saúde, não sei o que é, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui diferente hoje, porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada vida aqui presente nessa noite. Foi pregada uma palavra, Senhor, em que nós devemos permanecer alegres, independente das circunstâncias. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer os ladrões da alegria. Nos ajude a vencer a ansiedade, os temores, os traumas, a indiferença, ó Deus, o abandono,
seremos quando nós colocarmos plenamente a nossa confiança em Ti. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu venha trazer um tempo de alegria ao Teu povo, um tempo de conquista, um tempo de respostas, para que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja nessa noite e Te agradecemos. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o